Graça e paz. Estou aqui mais uma vez, com essa grande responsabilidade de ministrar uma lição, de bater um papo com os irmãos, Mesmo online, estamos aqui juntos e firmes no Senhor. E o tema da escola bíblica de hoje é a sexualidade e o solteiro. É um tema muito interessante, Nós que já passamos por isso, por esse momento, Sabe que não é fácil, que tem seus desafios e que nós precisamos o tempo todo estar pautado na palavra do Senhor, nos ensinos bíblicos. Para iniciar, eu gostaria de ler 1 Coríntios 6, versículo 12. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Amém? Então, para a gente poder entender um pouquinho, de acordo com as estatísticas, os estudos que são feitos através do IBGE, através de outros instrumentos, o número de solteiros aumenta a cada dia. Os jovens casam-se mais tarde, ou então tornam-se solteiros de novo através da viuvez ou, infelizmente, o divórcio, Então, a igreja precisa estar preparada para orientar esses jovens, tanto os jovens solteiros, que ainda não casaram, como aqueles que por algum motivo desse que nós citamos aqui, voltou a ser solteiro, Então, o primeiro ponto que a lição traz aqui, para que a gente possa fazer essa diferença, e é muito interessante isso, ele traz o primeiro tópico dizendo o seguinte: a sexualidade e o ato sexual. Muito interessante a gente compreender, a diferença dessas duas coisas, porque existem pessoas que acabam confundindo e acabam entrando em conflito e gerando outros problemas. Então, nós precisamos entender e compreender que o ser humano, ele foi criado, já dotado de uma sexualidade. Então, a sexualidade é uma característica de todo ser humano, é inerente a nós, Nós somos seres sexuados. Mas a gente precisa entender que, por outro lado, o ato sexual é um ato exclusivo dos casados. Ou seja, a sexualidade faz parte de todos, mas o ato sexual é vetado aos solteiros. Então, a gente precisa entender o que é sexualidade, a característica, nós somos dotados de sexualidade, Deus nos criou assim. Agora, a prática, o ato sexual é a prática, é colocar em prática essa sexualidade que nós temos, colocar em prática através do ato sexual. Lembrando que a Bíblia, ela não é contra o sexo. No entanto, ela vincula esse ato sexual ao casamento, ao matrimônio, E nos traz algumas razões para isso. Como eu falei inicialmente, independente das circunstâncias e tratando desse assunto específico, nós precisamos estar pautados nos ensinos bíblicos, Existem algumas coisas aqui que nós vamos ver que talvez não tenham um nome explícito lá na Bíblia, Mas as orientações de como você se postar, de como você agir diante daquela circunstância, está ali presente na Bíblia, com certeza. E por que a Bíblia condena o sexo fora do casamento? Porque, primeiro, em Gênesis 2, versículo 24, nós temos que, deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Então,
o matrimônio, o casamento, que vai fazer com que isso se concretize, com que deixe pai e mãe, se une a seu esposo, a sua esposa e se torne uma só carne. Aí sim, o ato sexual estará sob a bênção do Senhor. Outra coisa, parte do pacto. O casamento é um pacto, é uma aliança que você faz com seu cônjuge. E esse pacto, esse pacto fora do casamento, esse ato sexual fora do casamento, torna esse pacto ilegítimo. Entendeu? Afronta a pessoa de Deus. Deus, ele criou o sexo. E ele criou todas as coisas. E assim como ele nos criou, dotados de sexualidade, ele criou também o ato sexual. Acontece que ele restringiu esse ato ao matrimônio, aqueles que estão casados. E quem desobedece, afronta a Deus. Esse é um assunto muito pertinente, né? Principalmente nos dias de hoje, né? Que nós estamos assim vivendo um tempo tão liberal, de que tudo é muito relativo, de que tudo é muito normal. E eu falo isso, né? Porque assim, quando eu olho alguns anos atrás, a minha geração, quando eu fui adolescente, foi muito diferente. Isso hoje me assusta muito mais, porque eu sou mãe. E aí eu fico pensando, como será daqui a uns anos, quando os meus filhos forem adolescentes? Mas o que acalma e tranquiliza o meu coração é que eu sei que Deus está no controle de todas as coisas e Ele vai nos dar sabedoria e Ele vai cobrir os nossos filhos com o sangue dele, né, para livrar das tentações do mundo. Nós estamos sujeitos, não tem jeito. Enquanto nós vivermos aqui, nós precisamos perseverar a nossa fé. Nós precisamos a cada dia praticar a nossa fé para que nós consigamos chegar até o dia final. Continuando aqui a lição, o segundo tópico que ela traz, deixa eu passar para cá, são os desafios da sexualidade aos solteiros. O que é que a gente precisa entender? Mesmo aqueles solteiros, né, que decidem honrar ao Senhor, que decidem obedecer ao Senhor, mas eles estão sujeitos a pecar. Nós somos seres humanos falhos, nós temos sentimentos, nós temos limitações. Então, nós precisamos estar atentos para os desafios que essas pessoas solteiras vão enfrentar, mesmo aqueles que decidiram honrar o Senhor. E aí, na verdade, os desafios são maiores, né? Porque a partir do momento que você decide obedecer a Deus, você está na contramão do mundo. Então, os desafios vão ser bem maiores. E aí, a lição traz aqui um tópico falando sobre as fantasias sexuais. E aqui nesse tópico dos desafios, vocês vão observar que o que a lição traz é tudo muito ligado ao pensamento. E a gente precisa estar atenta a isso. Por quê? Porque muitas pessoas podem entender que se você não pratica o ato sexual com sua companheira, com sua namorada, alguma coisa, mas você pratica, né, em pensamento, né? E aí nós vamos falar aqui mais para frente da masturbação, da fornicação. É a mesma coisa. Não existe diferença perante a Bíblia, perante Deus. Então, em Filipenses 4, versículo 8. Filipenses 4, versículo 8. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro,
tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. Queridos, esse versículo nos traz, assim, uma resposta completa para isso aqui que eu estou falando. Porque dentro desses desafios da sexualidade aos solteiros, nós temos aqui as fantasias sexuais, nós temos aqui a masturbação, nós temos aqui a fornicação. E tudo isso se resume nesse versículo. Porque aqui nós temos o que deve ocupar o nosso pensamento. Tudo de bom, tudo de verdadeiro, tudo que edifica. E aí não precisa ir muito longe para a gente ter a resposta se de fato as fantasias sexuais nesse sentido, da masturbação, a fornicação, é pecado. Está fora da vontade do Senhor. E interessante a questão do pensamento, né? Porque, como eu falei, às vezes você tem o pensamento, né? É uma coisa, talvez, que você não consiga controlar. E aí, por isso que eu digo que mesmo aquele que escolhe honrar o Senhor, pode acontecer sim. Mas o que você não pode fazer é alimentar esses pensamentos impuros, porque todo mundo está sujeito. Então, o que a gente não pode é alimentar. Quando você decide obedecer a Deus, quando você decide fazer a vontade do Senhor, é isso, porque nós somos pecadores, nós falhamos, mas nós não podemos permanecer no pecado. Nós temos consciência disso. E uma coisa interessante sobre a masturbação, que é outro tópico que traz aqui, se você consultar, né, a maioria dos médicos, né, inclusive dão essa dica, né, para os solteiros, que eles falam que faz bem para o corpo e que melhora a autoestima, né? Esse é o pensamento do mundo. Mas a gente precisa lembrar de uma coisa, e eu achei isso muito interessante que a lição trouxe, que o porquê que dizemos sim ou não a qualquer circunstância ou proposta da vida é o que Deus pensa e não o que nos faz bem. Então, a nossa decisão tem que estar pautada na vontade do Senhor e não naquilo que me faz bem. Porque se eu for pautar as minhas decisões naquilo que satisfaz a minha carne, eu vou alimentar o pecado. Eu vou alimentar o desejo, o pensamento impuro. Então, nós precisamos estar atentos para que a gente não seja engolido por esse discurso que está aí fora. Nós precisamos estar atentos para orientar os nossos solteiros, as pessoas que a gente conhece. A igreja precisa estar preparada para isso, porque os desafios são muito grandes. E assim, hoje eu vejo quanto que esse desafio é maior. Por quê? Porque as pessoas, nós somos o tempo todo bombardeados pela mídia, pela televisão, pela rede social, né? Então, assim, alguns anos atrás, ver, né, uma foto de mulher pelada era uma coisa, assim, extraordinária, né? É tanto que se via isso praticamente, acredito eu, que em revista pornográfica. E aí, hoje, uma simples propaganda, que seja no outdoor, que seja na televisão, você já tem a mulher totalmente despida. As próprias mulheres, né, se expõem nas redes sociais. Então, isso vai se tornando normal, né? E nós não podemos achar isso normal. Nós que escolhemos servir ao Senhor, nós precisamos ser diferentes. Nós precisamos enfrentar essas situações de maneira diferente. E esses desafios da sexualidade aos solteiros, nós precisamos estar atentos, porque pode ser nós, pode ser um próximo, pode ser uma pessoa que precise de uma orientação. Então, é um assunto muito delicado, porque
existe um limiar muito próximo de desencadear, como eu falei, outros problemas. Porque, como eu falei inicialmente, a diferença da sexualidade e do ato sexual, se não houver essa diferenciação, essa separação, a pessoa pode entrar em conflito. Por quê? Porque, assim, os desejos, os sentimentos, você vai ter. E se você não entende que isso faz parte da sua sexualidade e isso não é pecado, você entra em conflito, porque você acha que você não pode ter aquele desejo, que você não pode sentir. E você sente agora, isso vai ser concretizado através do ato sexual dentro do matrimônio. E nós precisamos, queridos, orientar as pessoas nesse sentido, né? É porque quando a gente fala de solteiro, parece que só vem jovens solteiros na boca, mas não, né? Como eu acabei de falar. Existem os outros casos, nós estamos falando aqui de solteiros, né? E um assunto muito delicado que a gente precisa trazer mais. É até uma lição que seria muito interessante se a gente tivesse presencial, né? Que eu sei que aqui vocês podem fazer comentários, podem colocar a sua opinião, mas não é a mesma coisa, né? Para que a gente possa trocar. Mas enfim, mas é uma oportunidade da gente trocar, né, conhecimento nesse sentido e chamar a atenção, porque também, às vezes, por a gente não estar vivendo este momento, né, específico aqui, às vezes a gente nem se liga, né, e lendo essa lição, eu tive, né, lembrei, na verdade, de alguns desafios que eu enfrentei como solteira, e lembrei que existem pessoas que estão vivendo isso aí. Então, é muito bom a gente ter acesso a todos os tipos de assunto, com base bíblica, sempre. Nós estamos vivendo um momento de inversão de valores. Então, o que eu tenho buscado, o que eu tenho falado quando eu tenho oportunidade, é que nós precisamos nos basear na Bíblia e em mais ninguém. Bíblia e Jesus Cristo, porque as pessoas estão invertendo os valores, as pessoas estão mudando a interpretação da Bíblia para a conveniência própria. Isso é um perigo, queridos, porque isso leva à apostasia, isso leva às heresias, que a gente tanto vê por aí, né? Mas que Deus tenha misericórdia. Para a gente finalizar aqui, a lição traz o seguinte: a vida de solteiro, que é o último tópico, né? Que existem solteiros que, por diversas razões, resolvem permanecer assim, né? Então, aí a lição traz: há apoio bíblico para não desejar o casamento e permanecer solteiro? Aí, interessante que a lição responde assim: a resposta a essa pergunta é sim e não. E aí a gente vai entender o seguinte: qual é a intenção de escolher permanecer solteiro? E aí eu sempre falo assim que Deus, Ele está sempre atento à intenção do seu coração. Não só nessa situação aqui, nós vamos falar especificamente dessa situação, que faz parte da nossa lição. Mas eu sempre chamo a atenção para isso, que Deus, Ele está atento à intenção do seu coração. Qualquer coisa que você vai fazer. Porque você pode estar fazendo uma coisa que aos nossos olhos, aos olhos humanos, seja maravilhoso. Mas com que intenção você está fazendo aquilo? E se a intenção não for boa, meu querido, tudo aquilo não vale nada diante do nosso Deus. Então, assim, se você decide ficar solteiro em benefício do reino de Deus, tudo bem. Se você decide não se casar para se dedicar exclusivamente a Deus, há consentimento bíblico. É uma decisão sua, né? É um desejo seu. Mas, se você escolhe permanecer solteiro para benefício próprio, por quê? Porque tem gente que escolhe permanecer solteiro por razões pecaminosas, para não ter compromisso, para não respeitar, não ter alguém uma pessoa fixa, vamos dizer assim,
né? Então, para se sentir solto, uma liberdade pecaminosa, se a escolha dele for por isso, não há aprovação bíblica. E existe ainda o caso de quem foi levado à vida de solteiro por razões que fugiram do seu controle, né? Existem aqueles que escolhem permanecer por um motivo de benefício, como a gente falou aqui, do reino de Deus. Existem aqueles que escolhem permanecer solteiros por benefício próprio, né? Por se sentir liberto com essa decisão. E existem aqueles que permanecem solteiros por ocasiões, por circunstâncias que fogem ao seu controle. Nesse caso, por exemplo, há casos de viúvo que não se casa novamente, há pessoas que não aceitaram os pretendentes que apareceram, outros preferiram cuidar dos pais. Enfim, há inúmeras razões que podem levar alguém a viver solteiro sem que isso seja escolha pecaminosa. Então, a gente precisa deixar bem claro, né? Porque, às vezes, o não esclarecimento gera conflito nas pessoas que estão vivendo essa situação, não é isso? Então, a gente precisa deixar bem claro isso. Existem situações, né? A gente falou aqui dos desafios, né? Do que é a sexualidade, do que é o ato sexual, dos desafios de uma vida de solteiro, daqueles que escolhem honrar o Senhor. Mas a gente precisa lembrar aqui também que existem os casos, e eu quero chamar muita atenção para isso, daqueles solteiros que não é por escolha, é uma coisa acima de sua vontade. Mas nós precisamos, independente de qualquer coisa, confiar na sabedoria e soberania de Deus em nossa vida. Como isso é importante, meus queridos. Como isso é importante. Sabe por quê? Porque Deus, Ele tem um propósito na sua vida. Seja você viúvo, solteiro ou casado. Nós precisamos entender que Deus tem um propósito em nossa vida. E as pessoas, às vezes, rotulam a vida perfeita, entre aspas, que você precisa cumprir ciclos, né, para ser bem visto na sociedade. E isso tem adoecido, e isso tem feito as pessoas fazer escolhas erradas, impulsivas, sem pensar, né? Então, tudo que foi falado aqui, né? Alguns esclarecimentos que foram feitos aqui. Mas, o que eu quero mais frisar aqui é que você jamais esqueça do propósito que o Senhor tem na sua vida. E esse propósito vai se cumprir a partir do momento que você se colocar à disposição dele. Não esqueça disso.